E é para tentar entender qual é a nova cara desse segmento, os desafios desse setor, que a gente montou a próxima mesa. Então, eu queria convidar agora ao palco o Gabriel Patini, que é diretor de marketing e produto da Jaguar Land Rover para a América Latina e Caribe. Queria convidar também o Thiago Lemes, que é diretor de vendas da Audi, o Martin Fritz, que é diretor de vendas da BMW, e o Dilei Dias, que é o gerente sênior de vendas e marketing da Mercedes-Benz. Para fazer a mediação desse painel, a gente vai ter o redator-chefe da Quatro Rodas, Zeca Chaves. Vamos lá. Ao contrário dos nossos colegas aqui, eu imagino que ninguém pode ter reclamado do ano 2015, né? Recorde de vendas, novas fábricas, um monte de lançamento novo. E aí eu pergunto, o que se deve a essa explosão, essa mudança radical do segmento em tão pouco tempo? O que aconteceu? Olha, eu diria para você que no passado, se a gente olhar pré-2015, o que aconteceu no Brasil, primeiro foi o crescimento econômico. A gente não pode negar que a nossa indústria se beneficiou desse crescimento econômico. Junto com esse crescimento econômico vieram os investimentos estrangeiros, diretos e indiretos, a redução do dólar e a possibilidade de preços mais competitivos para o segmento. E eu acho que também que as marcas, né, tanto a Jaguar Land Rover como os nossos colegas aqui, introduziram diversos novos produtos, né? Então, quando você tem uma disponibilidade maior de produtos com preços mais baixos, mais próximos do mercado tradicional, isso faz com que a indústria se desenvolva, né? Então, eu diria que nos últimos anos a indústria premium no Brasil evoluiu bastante. Ainda não está como a Europa e Estados Unidos, mas uma evolução muito notável. Marco, eu acho que, complementando também o Gabriel, bom dia a todos. Também o investimento, a estratégia que diria que todas as montadoras aqui premium estão ativando no Brasil com relação à rede de concessionários, aumento de capilaridade. A gente saiu, quando eu cheguei há 7 anos aqui, você tinha basicamente nos grandes pontos uma concessionária premium, nas grandes cidades, São Paulo, Rio, o Sudeste e Sul, e pronto, né? E eu acho que nos últimos anos, obviamente reforçado depois com a vinda da fábrica, ou a vinda das fábricas, mas ganhando capilaridade. Hoje eu acho que a maioria estão por volta de 50 pontos de vendas, com foco também no pós-venda, que isso é cada vez mais importante. Eu acho que isso também de alguma forma acelerou e turbinou, deixou presente na mão para a maioria dos brasileiros que realmente conseguiam entrar no segmento premium, né? Não, concordo. Só completando o que o Martin falou, a capilaridade das redes concessionárias no Brasil inteiro deu acesso a esse produto que antes não existia. Quem estava em Manaus ter que viajar 2.000 quilômetros para Brasília para comprar um carro e depois fazer o pós-vendas era difícil. Hoje, com essa capilaridade, todas as regiões do país são atendidas por todas as marcas premium. E isso realmente ajuda a vender mais. Só uma pergunta para o Dirley. Com a mudança desse mercado, desse consumidor, mudou também o argumento de venda? Hoje, para vender um carro de luxo, você usa argumentos diferentes do que você usava 4, 5 anos atrás? Acho que... Bom dia a todos. Eu acho que, complementando a primeira pergunta, eu acho que faltou aí a gente mencionar que toda a ajuda e parceria com os bancos de montadora e serviços de pós-venda, que o Martin mencionou, impulsiona e leva um pouco mais de tranquilidade para o cliente quando ele busca um carro premium que antes tinham alguns paradigmas de uma manutenção muito cara. Eu posso comprar numa oferta, mas depois eu não posso manter o carro. Então, a explicação para o cliente de que ele vai poder manter também é importante. Como é que é esse cliente, né? Esse cliente é um cliente que... O cliente que gerou volume para todos nós é um cliente que veio do carro nacional. A gente pegou... Todos nós aqui batalhamos por pegar aquele cliente da indústria nacional topo de linha e trazer para os nossos carros cujo portfólio ampliou. Então, a expectativa desse cliente é dele ser tratado de uma forma diferente, com muita qualidade no ponto de venda, com muita qualidade técnica em termos de explicação de produto, test drive com acompanhamento do vendedor, com bastante calma para conhecer o carro, às vezes um test drive mais longo durante um sábado de manhã, enfim. Esse cliente mudou e nós tivemos que nos adaptar, porque antes nós quase que conhecíamos os nossos clientes por nome. Então, era o cliente que tradicionalmente trocava o carro, um dos 10 carros que ele tinha,
por um outro que era uma novidade. Então esse cliente ele continua existindo, acho que todas nós aqui temos portfólio para esse cliente, mas o cliente que está gerando o volume é o cliente da base, que está entrando nos carros novos, que tem a expectativa de ser tratado de uma forma diferente, com qualidade, quer ser surpreendido, quer que a gente tenha atenção em todos os detalhes para poder agradá-lo. O que talvez também mudou no mercado premium como um todo, mas o mercado automotivo no geral, e também olhando para os últimos 5 anos, é o acesso à informação, a velocidade da informação, obviamente também tudo isso acelerado pela internet, mídia social e tudo mais, mas pelo simples fato de hoje qualquer indivíduo, cliente, potencial cliente aqui no Brasil, ter essa informação na mão em forma rápida e flexível, conveniente, isso também trouxe uma aceleração, uma procura maior, ou o cliente começou a enxergar que, putz, eu agora também tenho acesso a um produto premium que talvez no passado ele simplesmente não sabia que existia ou que podia ter acesso de uma forma financiada, mais conveniente, né? Mas o acesso à informação para o cliente premium ou para o cliente do carro comum, isso não torna para ele a mesma facilidade? Ou no caso do cliente premium, ele é mais exigente, ele consegue, via acesso à informação, demandar mais do vendedor? Sim, mas aí está a combinação. Lógico que, obviamente, também isso joga a favor de qualquer montador ter um pouco mais de volume, mas pelo fato do cliente poder começar a comparar, a ter na prateleira todos os produtos na mão, ele começa a ter a opção de ir para uma ou outra marca. E aí onde, particularmente, as premiums ganham espaço, né? Tiago? Também falar um pouquinho do marketing, porque esse acesso todo do cliente, o cliente começou a ver que o mercado premium não é tão inacessível quanto se imaginava ser há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, nenhuma de nós aqui fazia anúncio com preço. Nenhuma de nós estava na televisão aberta. Hoje todo mundo aqui tem a televisão aberta, todo mundo faz anúncio com preço, todo mundo tem carro de entrada, todo mundo tem plano com 24 sem juros, 18 sem juros, preços de revisões já definidos, que antigamente eram só as marcas de volume. Então, nós aparecemos num jogo que esse cliente que o Dilei citou, que é o que estava subindo, já conhecia. Então, e aí, trazendo todo esse jogo para nós entrando no jogo e entregando, como o Martin falou, entregando serviço, qualidade e informação, isso ajuda a aumentar também a nossa gama de cliente e atender aquilo que ele espera. Gabriel? Eu acho que o que os colegas falaram aqui é um bom retrato da situação, né? Como eu te falei, o mercado evoluiu. Se você compara o Brasil com a Europa, Estados Unidos, se você olhar 5 a 10 anos atrás, o que já foi comentado, né? Nós conhecíamos os clientes pelo nome, a gente falava de algumas poucas centenas de clientes no Brasil todo. E hoje a gente já fala de um mercado aí de algumas dezenas de milhares de carros. Então, houve um desenvolvimento muito grande na parte de serviços financeiros, de pós-venda. O custo de propriedade do veículo hoje é importante para esse cliente novo que veio das marcas não premium para as marcas premium, porque essa era uma barreira, né? Eu acho que em algum momento dessa evolução a gente quebrou um paradigma onde as pessoas podiam acessar os carros, tinham até condição financeira, mas tinham um receio. Eu acho que ainda existe um pouco isso. Mas com o trabalho que todos nós vemos fazendo de conscientizar que você pode ter um carro premium, a manutenção não é tão alta, os custos de ter esse produto não são tão altos, abriu realmente a porta para os brasileiros. Opa, eu posso ter um carro premium, eu posso ter ou um top de linha nacional ou um premium. Então, isso é o que você já vê em Europa e Estados Unidos, né? Onde a penetração do mercado premium chega a quase 10%. E aqui no Brasil a gente está abaixo de 3% ainda da indústria total. Então, tem bastante campo para a gente trabalhar ainda. Falando desse consumidor novo que está chegando, vocês diziam, antigamente a gente conhecia os compradores pelo nome, ele trocava sempre, era um velho consumidor da marca. E esse novo consumidor está chegando agora. É diferente você vender carro premium para o cara que já está lá faz muito tempo, já conhece o DNA da marca, conhece até o vendedor, daquele cara que está trocando um carro nacional por um premium pela primeira vez? Qual a diferença de lidar com um com o outro? Qual é o argumento que funciona num consumidor e não funciona no outro? Eu acho que o cliente que está entrando agora nesse mercado, ele tá se acostumando, ele tem exigências muito altas, né? Ele partiu de um segmento bem desenvolvido no Brasil, como são as montadoras de volume, onde já tinha uma rede muito forte, pessoas treinadas. Então, quando eles vieram para a Premium, eles esperavam ainda muito mais do que isso. Então, foi um cliente que eu considero, no nosso caso da Jaguar Land Rover, bem exigente, que demanda bastante.
Mas ele é um pouco diferente do cliente que já estava conosco, né? Esse cliente que já estava conosco já conhece a marca, já conhecia os produtos. Então, eu não sei se é uma coisa de atitude, mas o cara que chegou lá pela primeira vez, talvez ele se sentiu realizado, né? E ele exigiu bastante das montadoras premium. Acho que teve um pouco dessa questão. Poxa, eu consegui, eu cheguei, agora eu quero o máximo retorno. Como consequência disso, o tempo de atendimento do cliente novo ele é mais longo do que o tempo de atendimento de um cliente antigo. Um cliente que já conhece a marca, ele já conhece muita coisa da marca, muitas das tecnologias que hoje a gente, embora não esteja disponível em todos os modelos, a gente fala básicas para nós, ele já conhece. Então você não tem esse tempo de explicar o básico. Quando o cliente novo, ele tem que explicar do início até o fim. Então essa seria a grande diferença que a gente sente. Pelo menos na Audi. Talvez porque está com muita expectativa ainda e não conhece a marca, os produtos. Mas eu diria que o padrão de atendimento, cliente novo, antigo, é exatamente o mesmo. Aliás, porque qualquer montadora tem os padrões e trata todo mundo por igual. Mas é óbvio que o elemento primordial aí é qualidade, é o atendimento diferenciado, personalizado, customizado e, de novo, foco em pós-venda e diferentes canais, né? Eu acho que um exemplo que dá para facilmente a gente entender, esse cliente tradicional, quem levava o carro para fazer manutenção era o motorista e você podia se dar o luxo de fazer uma revisão demorando uma semana, porque esse carro não faz falta para ele. Hoje em dia, o cliente está comprando, é o único carro que às vezes tem na família. Então é importantíssimo que a revisão seja feita no mesmo dia. Ele entrega de manhã, você dá um jeito de levar esse cliente para o escritório, para onde ele trabalha, e esse cliente pega o carro à tarde, porque senão ele está sem carro. Esse cliente que está entrando na marca, ele não tem aquele leque de opção para ele poder escolher o carro que ele quiser enquanto o outro faz revisão. Então, por exemplo, serviços de pós-venda, disponibilidade de peça tem que ser completamente revista porque esse cliente depende do carro. Então, nós precisamos ser mais eficientes e mais rápidos. Acho que esse é um exemplo que caracteriza bem a diferença entre o cliente mais tradicional e o novo cliente que está chegando nas nossas marcas. Tiago, no caso da Audi, pegando a carona na pergunta de Irley, o que a Audi teve que mudar para se adaptar a esse novo cliente? A gente teve muito investimento na área de treinamento, muito investimento na área de pós-vendas. Hoje, praticamente 95% de todas as peças solicitadas pela rede de concessionários para atender clientes são entregues em menos de 48 horas. Muito investimento. Como era no passado? O ano passado chegou a bater 89, 88, exatamente porque você tinha também alguns prazos maiores. Porque o Dilei acabou de falar, você tem 4 carros. Um carro não vai te deixar ficar 2 ou 3 dias, não vai atrapalhar a tua vida. Um carro, para quem tem um carro, parado atrapalha a vida. Então você tem que ter realmente investimento maior. Incluímos a área de estoque de peças, a área de treinamento novo, um CT novo, corroborando o que o Martin falou. O treinamento, cada uma de nossas marcas aqui tem o seu padrão. E você tem que treinar a pessoa para atender o seu padrão. Então, até você conseguir chegar a isso daí, demora um tempo. E isso vem acontecendo nos últimos 2 anos. Cada uma de nós aqui, tenho certeza, que abriu o centro de treinamentos e investiu na parte de pós-vendas, que é exatamente isso que o cliente que está entrando no Premium espera. Ele espera um pós-vendas honesto, rápido, que seja atendimento também muito pronta entrega. E a gente também, na Audi, o caso, a gente colocou o Service Express, que tem em algumas capitais, por enquanto não no Brasil inteiro, mas vai chegar, a revisão é feita em 1 hora. Que atende exatamente o anseio desse cliente. Você tem falado muito de pós-venda. Pelo que eu estou entendendo, parece que o pós-venda passou a ter uma importância muito maior do que tinha no passado no segmento premium. O que mudou exatamente nesse segmento premium? Ou o que mudou no consumidor em relação a esse serviço? Ele passou a valorizar muito mais? Ou só uma parte do consumidor que passou a valorizar o pós-venda? Olha, eu acho que as nossas marcas, por características, elas primam por oferecer e entregar para o cliente uma experiência premium de alta qualidade. Quando você sai de uma marca que tem 200, 300, 400 concessionários no Brasil todo e vai para uma marca que tem 50, 40 concessionários, você tem que trabalhar mais forte para entregar o mesmo nível de serviço, porque você não tem a capilaridade tão grande como as montadoras nacionais têm. Então, a questão de peça, de treinamento, a capacitação dos técnicos, tudo isso é vital para que a gente possa entregar o que realmente o cliente espera, né? Porque quando ele sai de uma marca não premium para uma marca premium, ele espera que seja melhor ainda do que ele já tinha. Então, pelo fato das nossas estruturas serem menores do que as marcas de volume, a gente teve que trabalhar mais forte, mais rápido, para oferecer e entregar essa experiência premium.
Martin? O que eu falei antes, eu acho que o cliente premium ainda tem uma expectativa maior de qualidade e realmente um atendimento diferenciado. E aí onde a gente percebe que, de novo, o pós-venda é um pilar fundamental. E, de novo, o cliente que quer ter a solução rápida na mão, ele está pagando, em definitiva, também por isso. E talvez também, olhando para os últimos anos, a nossa pirâmide de crescimento veio, sim, da base um pouco mais de uma faixa de preço menor. Esse cliente que está acostumado a trabalhar nos premium ou primos das montadoras nacionais. Então, aí o valor relativo também, de ter certeza de que ele depois no pós-venda não vai ter que pagar um absurdo, etc., a gente também teve que trabalhar e desmitificar isso. E eu acho que o último elemento também, relativamente aqui ainda na indústria nacional, os produtos premiums importados têm proporcionalmente ainda um pouco mais de tecnologia embutida, é um produto ainda um pouco mais complexo. Então, a gente também sofreu internamente de um outro cliente que ele achava que realmente poderia chegar a ter problemas maiores no pós-venda justamente pela complexidade do produto, né? Então, aí a gente teve também que investir fortemente em marketing e alinhar tudo o que o Thiago falou, de via rápida, uma série de serviços para realmente desmitificar e levar o pós-venda das primos também no padrão geral, né? Comentou-se aqui sobre essa história curiosa de preço em anúncio carro prêmio, é verdade. Há tempo atrás era tabu. Botar preço significava rebaixar a marca, tirar o ar de exclusividade, porque afinal, você tem dinheiro para comprar um carro prêmio, você não precisa perguntar o preço, e isso mudou. Inclusive, comenta-se muito a história do Jaguar XF, apenas 199 mil, ou seja, isso pegou. A questão era, a estratégia anterior estava errada, ou na verdade o mercado mudou e o preço passou a ser essencial? Qual que é o correto, qual que é o errado? Eu acho que o mercado se adaptou. Eu acho que existem momentos onde você precisa colocar o preço, você precisa ser direto e explícito com o seu potencial consumidor, onde você precisa entregar a mensagem. Existem momentos onde você não precisa, você tem um lançamento, um carro novo, você não precisa colocar o preço, porque você tem a demanda natural por um produto novo. Mas eu acho que isso era mais um tabu. Se você olha a Europa, novamente Estados Unidos, mercados já desenvolvidos, é super normal você ver preço, principalmente de condição financeira, né, que é muito forte nesses mercados, né? Então eles têm produtos financeiros N mais complexos que nossos, né? Então eu acho que é uma questão natural. Eu acho que tem espaço e tem momento para você anunciar preço, anunciar condição comercial e anunciar produto e marca. Eu concordo. Acho que não existe certo e errado. Existe um momento que o mercado passa. Qual é a maneira que qualquer marca tem para dar visibilidade ao seu produto e ao quanto vale o seu produto? Tem que colocar o preço. Ainda mais depois que todos nós entramos com os veículos de entradas, todos os veículos que competem em preço com os veículos topo de linha das marcas de volume. Qual era a única maneira que a gente tinha, e isso eu falo pelo áudio, imagino que meus companheiros também, de você dar visibilidade para uma massa de cliente muito maior do que aquela que a gente trabalhava, de que aquele carro que você tem para oferecer não é mais tão caro quanto se imaginava. Você tem que colocar o preço. É um momento, na minha opinião. Eu acho que foi um dos principais tabus de quebrar isso de que não é acessível ou não consigo chegar a um premium. No momento onde, no fundo, o mercado é soberano e quando tem várias montadoras entrando pesado naquele segmento, indo para volume, você não pode fugir aí de comunicar preço, né? E obviamente tem que tropicalizar o conceito também, né? Porque todos nós temos guidelines da Europa, Inglaterra e explicar isso para gringo também não é fácil, mas no fundo acontece no mundo todo, né? Acho que o maior desafio é seguir o guide. Isso é terrível. Mas a gente fez uma pesquisa 2 ou 3 anos atrás com alguns clientes que não compraram a nossa marca, mas compraram esses carros nacionais top de linha. E uma das perguntas que mais nos surpreendeu, quando a gente também migrou, como todos aqui, para preço, é o cliente que comprou um determinado carro X, que estava muito próximo do nosso carro. Ele não sabia quanto custava o nosso carro. Então você perguntava, por que você não comprou um Mercedes? É caro. Não, calma. Você comprou o carro X e nós temos o carro Y. Essa diferença é muito pequena. E além do que, nós podemos oferecer essa diferença de várias formas para você pagar, baixando a entrada, aumentando a prestação, crescendo. Naquela época que nós podíamos fazer até 36, 48 vezes. Então, o cliente não sabia. Eu acho que o grande desafio que a gente teve de quebrar foi mostrar para esse cliente que com o novo portfólio
ele também podia comprar um carro. E a melhor forma de a gente falar isso é mostrando o preço. Então a gente começou a mostrar para esse cliente que ele podia comprar, porque por vezes você chegava atrasado. Você chegava nesse cliente depois que ele tinha comprado, e aí ele falava, não, mas agora eu já comprei, volta a falar comigo daqui 2 anos, que é o tempo que eu demoro para trocar. E aí você perdeu 2 anos daquele cliente. Eu acho que os dois estavam certos, no passado era um outro conceito, uma participação de mercado super pequena, agora mudou, e a gente tinha que falar com o nosso cliente que chegamos, né? É o que todo mundo aqui tentou fazer, ou está tentando fazer sempre. Inclusive porque a gente acredita, e acho que todos nós aqui, que o Brasil tem potencial de crescer ainda mais. Óbvio, depende de todo esse ajuste econômico, tudo que vai acontecer, né? Mas tem potencial. O Gabriel falou mais 2, 3 vezes. Hoje nós temos menos de 3% de market share. Na Europa chega a 20, 30, na China 10, no próprio Chile, que aqui do lado está em 6, 7. Então nós temos potencial de crescer ainda. Falando desse consumidor que chega na marca pela primeira vez, se me perguntam isso, o que é mais difícil? Você conquistar esse comprador que nunca teve um carro premium, só sonhou, como disse o Dirley, que nem sabe que tem condições de comprar e tem, ou vender o segundo carro para ele, manter ele na marca? Olha, eu acho que se ele tiver uma experiência positiva com a marca, que é o que todos nós trabalhamos todos os dias para entregar para os nossos clientes, uma vez que ele acostumou com um produto premium, acho que dificilmente ele volta. O consumidor brasileiro, nós ainda estamos na direção de sempre melhorar, crescer, um carro maior, um carro mais caro. A passo que a Europa você já vê um pouco de movimento oposto, né? As pessoas diminuindo um pouco de veículo. Eu penso que no Brasil a gente ainda está nessa tendência. Então, uma vez que a pessoa entrou num carro de entrada nosso, ele vai daqui 2, 3 anos pensar, poxa, qual que é o próximo carro? Como eu posso melhorar dentro dessa cadeia? Martin, o que é mais difícil? Difícil responder. No fundo, o cliente, o potencial novo, sim, como falei, vem com uma expectativa maior. Talvez analisando um pouco mais no detalhe, a gente entra a analisar os subsegmentos de uma marca. Por exemplo, no caso da BMW, quando você fala um segmento M, diria que aí, talvez proporcionalmente, você dedica mais esforço para continuar o cliente fidelizado, porque você está falando de um produto ticket médio de 400, 500 mil reais no mínimo. Talvez você pega um carro elétrico que tem totalmente outro perfil, que é novidade, então esse cliente que entrou na marca realmente já está indo um pouco nessa linha, e a nível de retenção não seja tão difícil, mas ele vai requerer outro tipo de carinho, mimos. E no final das contas, o cara de volume, para talvez vender um segundo carro, etc., vai depender muito, de novo, da toda a parte do pacote que você está oferecendo. Não é fechar a venda, é tudo que vai vir depois, via pós-venda, via o financiamento com o banco, que tem um atendimento premium também, mensalmente o pagamento da parcela. Tem uma série de fatores aí no processo geral da venda, o que acontece depois que realmente é crítico, né? Tiago, o que é mais caro? Você conquistar o primeiro consumidor ou manter esse primeiro consumidor? Eu acho que, para os estudos que a gente faz, é mais caro conquistar o primeiro consumidor. Porque fazer um anúncio em TV aberta, mostrando, colocando teu preço não é caro, ainda mais para atingir uma Globo. Acho que a gente aqui sabe quanto custa fazer um anúncio desses. Ou uns jornais de grande circulação. Uma vez que, se a gente conseguir cumprir tudo aquilo que a gente promete, que essa é a função, entregar o atendimento premium, a qualidade no pós-vendas premium, você vai estar na lista de compra desse cliente. Independentemente do que ele deseja, mas você vai estar na lista de compra dele. Daí é você realmente convencê-lo com um produto que ele deseja. Mas eu acho mais caro você conquistar o primeiro cliente. Eu diria que isso olhando para o curto prazo. Se você olha no papel, o P&L do ano, investimento de obras gerais, provavelmente sim. Mas, de novo, se você olha no meio e longo prazo, que você tem que investir para ter uma rede qualificada, certificada, o processo, o pessoal treinado na ponta, no pós-venda, processo de vendas bem claro, com os 500 vendedores espalhados pelo Brasil, etc., esse não é um investimento one time. Aí você tem que ter consistência, perseverança e de novo, levar isso mês a mês. Então, na última linha, eu diria que dá mais ou menos o mesmo. Eu acho que o que a gente pode pensar um pouquinho é como manter esse cliente, né? Como fazer esse relacionamento de longo prazo, porque na nossa visão é mais difícil manter.
tentando responder a sua pergunta. Manter é bem complicado. Então, como é que você tem que fazer isso? Eu acho que pela característica de cliente que mudou, você tem uma ferramenta muito importante, é o serviço 24 horas, que você tem que ter, porque hoje o cliente é um usuário, ele viaja com o carro, então o carro fura pneu, o carro acaba combustível, o cliente tranca o carro com a chave dentro, enfim, acontece de tudo. E longe dos nossos concessionários, porque todos nós aqui temos por volta de 50 realmente. Então, como ser eficiente, isso geralmente acontece fora do horário de trabalho de sábado e domingo, para facilitar o atendimento. Então, o serviço 24 horas tem que ser super eficiente. Eu acho que os eventos de relacionamento, para você manter os clientes sempre perto da sua marca, você demonstrando as novidades, demonstrando toda a tecnologia que o seu carro tem, levar parte do seu cliente para um autódromo, convidar ele para ter uma experiência diferente no salão do automóvel. Estamos chegando perto do salão do automóvel, é bem pertinente o exemplo. Eu acho que todo esse tipo de relacionamento que você faz mais próximo do cliente é o que você pode fazer de diferente para mantê-lo na marca. E tentar crescer, né? Quem entrou num carro C180 nosso, nós queremos que ele chegue numa C63. É um longo percurso, é um desafio muito grande, mas quando a gente consegue mantê-lo dentro da marca, já é mais fácil de você tentar conseguir falar com esse cliente outras vezes. A manutenção do cliente, isso tudo que entra no branding. São eventos de branding, de imagem de marca que você faz e acaba levando seus clientes. Então isso automaticamente já está no custo de todo mundo. Por isso que eu falei, no início é mais fácil, é mais difícil você gastar mais, mas depois isso tudo já é meio inerente. Todo mundo vai participar do salão, convidar o cliente. Então isso não é um custo que é exclusivo para você trazer o cliente ali. É mais um de manutenção. Mas isso realmente é essencial. E isso, aliás, esse é um dos pedidos que todos os nossos clientes fazem. Ir no salão, convidar para lançamento de carro, isso é mandatório depois que torna-se cliente. Vocês falaram muito em investimento. Houve abertura de 4 fábricas novas no Brasil nos últimos anos. Com isso, a capacidade instalada está hoje em torno aí de umas 102 mil unidades. Só que esse mercado atingiu no seu auge, nas 4 marcas, em torno de 60 mil unidades vendidas. E esse ano começou a cair. A pergunta que eu digo essa conta não fecha. Você tem uma capacidade de 100 mil, no auge você atingiu 60, não há um risco de nos próximos anos a gente ver uma onda, como a gente viu nos anos 2000, de algumas fábricas saindo daqui? Como é que você evita isso? Olha, eu acho que quando a gente analisa o mercado, primeiro vamos olhar um pouco o Brasil e tentar vislumbrar o que seria o Brasil daqui 5 anos, 10 anos. Eu sei que hoje é muito difícil, né? No exato momento que nós estamos vivendo, política e economicamente, é complicado. Mas se a gente olhar, vamos olhar um pouco para trás. Em 2014, a indústria vendeu 3 milhões e pouco de carros, o Premium vendeu 50 e poucos mil carros, 1,6% da indústria. Em 2015, a indústria total caiu para 2,4%. Nós vendemos 60 e poucos mil, como você falou, foi o nosso pico, 2,7. Esse ano tudo indica que a gente vai fechar entre 2,5 e 2,6 da indústria total. Óbvio, quando você investe numa fábrica, você não está pensando no ano que vem ou daqui 2 anos, né? Você não põe tanto capital em um país pensando no curto prazo. Então, olhando para frente, a expectativa, é claro que resolvendo-se as questões políticas e econômicas do Brasil, a indústria volte a crescer, né, como um todo, a gente volte a falar aí dos 3 milhões e meio, quem sabe um dia 4, né, aquele sonho dourado dos 5 milhões que nós tivemos no passado. E se você projetar a indústria premium ali crescendo por volta de 2, 3, 4%, a gente pode falar numa indústria premium entre 100 e 200 mil carros, de entre 5 e 10 anos. E essa indústria absorve o volume que nós temos com tranquilidade, de capacidade instalada, e mais o que a gente trazer para o Brasil de importado, que são os carros, vamos chamar de nicho hoje. Mas é óbvio que tudo isso hoje é uma previsão, né? Uma previsão até otimista do que pode acontecer com o país. Eu acho que todos nós estamos olhando com atenção o que acontece no cenário econômico, político, para que o país volte a apontar para esse rumo e a gente possa realmente ver essas projeções se tornando mais realidade nos próximos anos. Martin? No caso da BMW também, nenhuma multinacional, quando decide investir num país, obviamente olha a curto prazo, menos ainda quando se trata do Brasil, quando você não sabe como vai estar o dólar amanhã, ou vai ter uma manifestação, etc. Isso é bastante evidente.
Mas quando você está num poço, etc., e a expectativa é que agora a gente deveria estar saindo aí, ou já tem luz no final do túnel, você tem que, de alguma forma, amortecer ou tentar minimizar esse impacto negativo circunstancial, e você tem que ir para canais alternativos, né? Por exemplo, no caso da BMW, que de novo a gente não conseguiu estar no topo aí em capacidade instalada e produzir tudo para o mercado interno, mas a gente conseguiu via Estados Unidos, com o mercado americano, exportar, por exemplo, 10.000 unidades X1. Então, de alguma forma, você tem que ter essa flexibilidade, esse dinamismo e achar um caminho relativamente rápido para minimizar esse impacto circunstancialmente ou temporariamente negativo. Inclusive porque a gente acredita, e eu tenho certeza que os 4 aqui acreditam que o mercado vai crescer, como eu falei, em longo prazo, entre 5 e 10 anos, o Brasil tem muito potencial de crescimento nesse mercado. Deixa eu abrir aqui para algumas perguntas do público. Alguém me perguntou que essa primeira fase das montadoras premium foi a fase dos SUVs de entrada, os SUVs básicos. Qual vai ser a próxima onda desse mercado de SUVs? Delay? Bom, a Mercedes tem, esse ano a gente até colocou no começo do ano, que é o ano do SUV para nós. Nós fizemos um grande evento com vocês, jornalistas, em março. Acho que nós estamos tentando atingir todos os tamanhos e preços de carro. Nós temos uma família de SUV extremamente grande, desde o nosso GLA até o GLS de 7 lugares, passando por várias motorizações. Então, acho que ofertar mais para o nosso cliente, variando motor, variando performance, variando acabamento, variando afinidades mais off-road, mais fora de estrada, mais família, é o formato que a gente entende que atende ao nosso cliente. E sempre com muita novidade, né? A gente tem lançado, a Mercedes tem lançado no segmento SUV, a gente reformulou toda a nossa linha, todos os nossos carros têm menos de 1 ano e tem mais novidades para chegar. Então, o portfólio tem que ser expandido cada vez mais. O público está procurando mais SUV. E vai continuar no SUV? Vai continuar. Eu não tenho os números de cor agora, mas se eu não me engano, o ano passado a gente teve um aumento na venda de SUV e uma queda em sedã, em comparação com o outro. Então, é uma tendência que vai continuar e, pelo menos no Brasil, nos próximos 5 anos, a gente acredita que vai continuar aumentando a venda de SUV. Sem dúvida. No caso da BMW, também 40% hoje do nosso line-up é SUV. Já há anos que é assim, de novo, tentando atender não só o segmento de volume, no nosso caso com uma X1, mas vai até passando uma X3, X4 até X6. E a tendência é continuar trabalhando nesse segmento, porque tem tudo a ver com o mercado brasileiro e trazendo novas tecnologias, né? Toda a parte de conectividade, eu acho que um pilar cada vez mais importante, mais requerido no Brasil todo, indo por motorizações diferentes, etc. Alguém me perguntou aqui, na opinião de vocês, o que é ser premium? O que é uma marca premium? O que diferencia vocês de marcas não premium? Bom, eu acho que no Brasil, pelo fato da carga tributária e dos preços dos nossos carros, eu acho que existe, pelo menos no caso da Jaguar Land Rover, que nosso preço de entrada é um pouco mais alto que dos colegas aqui, existe uma certa confusão entre premium e luxo, né? Quando você vai para mercados mais envolvidos, de novo, eu sempre trago eles aqui na conversa, todos nós aqui somos premium e luxo seria Ferrari, essas coisas que estão posicionadas lá em cima. No Brasil, como a gente teve durante décadas acostumados apenas com os carros nacionais, nós entramos num segundo momento do mercado, nós ainda somos considerados de luxo, né? Porque nós não somos tão acessíveis. Mas eu acho que o que une todas essas marcas, acho que se você traçar um ponto em comum com todas essas marcas, a tradição das marcas, né? O que a marca representa, e dentro do processo de decisão do cliente, ele não é extremamente racional. Ele tem um peso muito grande da parte do que a marca pode proporcionar a esse cliente. Ele até tenta racionalizar esse peso, né? Poxa, a BMW, a Audi, a Mercedes, a Jaguar Land Rover podem me dar um peso, então vale esse valor que eles estão pedindo. Mas eu acho que o que diferencia uma marca premium de luxo das outras marcas é realmente esse peso que a marca adiciona no processo de compra. Então as pessoas pagam um valor premium para dirigir um produto das nossas marcas. Esse peso é o status.
Sim, se manifesta na forma de status, se manifesta em diversas formas, né? Em qualidade, em sofisticação, em conforto, em segurança, como a Volvo sempre se posicionou. Então, cada marca entrega um conjunto de atributos para o cliente, mas todas entregam essa áurea, esse status que nos diferencia das outras marcas. A tecnologia embarcada também, né? As marcas premium, né? Elas são as que normalmente são as pioneiras em tecnologia embarcada. Então, hoje, eu tenho certeza que nos 4 marcas aqui tem airbags de duplo estágio, com sensor em banco para falar quantos litros o airbag tem que inflar, de acordo com o tamanho da pessoa, o posicionamento do banco. Então, tem a tecnologia embarcada também. Além do status, a tecnologia embarcada, a qualidade dos materiais e o próprio atendimento. É totalmente diferente ser atendido num restaurante da esquina com você ir lá pegar o Alex Atali lá no Dom. Então, isso tudo tem um custo. E, isso traz o premium dentro disso daí tudo. Um produto desejado, sonhos de consumo, com tecnologia e inovação, mas de novo, oferecendo um serviço, um atendimento diferenciado, com qualidade, de novo, com foco no cliente. Isso que os nossos clientes hoje esperam a mais. Ter aquele mimo, esse tratamento diferenciado. E tem algumas coisas que a gente não mede, né? É o tempo que você espera para vir o seu carro do restaurante, porque normalmente ele está parado na porta. Então, esse é um exemplo bem pertinente. É difícil você falar disso porque às vezes demonstra até arrogância, mas definitivamente o cliente fica todo satisfeito quando ele chega lá para entregar o papelzinho do carro para o manobrista e o manobrista fala, não, já está aqui na porta. Então ele passa a viver este mundo e para continuar nesse mundo ele paga um pouco mais. Ele quer continuar sendo reconhecido como alguém que vai ter o carro parado na porta do restaurante, ele não vai esperar mais 15 minutos para o carro chegar. Isso é mais intangível, é tão difícil trabalhar com isso, né? Para nós mantermos esse cliente comprando a nossa marca, mas ele vai receber algumas coisas que às vezes a gente não consegue medir pelo número de airbags ou por que estágio do ABS que nós estamos, mas por coisas que ele vai receber ao longo do tempo que ele permanecer com o carro. Falando justamente dessa história de status, desse prazer de ter o carro logo na frente do restaurante, por outro lado, essa popularização das marcas, você vendo gente chegando em veículos, obviamente, com menos tecnologia, menos itens de luxo, quanto isso afeta o posicionamento da marca no longo prazo? Eu não acho que a popularização, 60 mil carros no âmbito de 2,5 milhões. Vender 60 mil carros não é uma coisa popular, vai. 2,5 milhões. Por outro lado, nenhum vizinho meu tinha Audi e depois de 2 anos eu conheço 2, 3 vizinhos que têm. E o quanto essa ideia de exclusividade que sempre teve associada a marcas de luxo se perde um pouco. Como é que você combate isso? Com atendimento e mostrando que independente do cliente, ou quantos forem vendidos, você não perde a qualidade e não perde a maneira que você atende todos eles. Porque realmente eu não acho que exista essa popularização pelo simples fato de existirem 205 milhões de brasileiros e nós temos vendido 60 mil carros. E comparar, por exemplo, com a indústria total que já chegou a bater 3,5, e a gente vendeu ainda nesse ano menos ainda. Então, mesmo se fosse nesse período, eu não creio que seja uma população, ou seja, que é a possibilidade de as marcas premiums estarem colocando a possibilidade, através dos financiamentos, dos carros de entrada, de aquisição de um outro público consumidor. E eu acho que a única maneira de você mostrar que não é popularização é mantendo a qualidade do seu serviço e dos seus produtos no pós-vendas e no atendimento. Acho que a gente está se acostumando com essa ideia de ter mais carros premiums na rua, nos nossos prédios, nos nossos condomínios. Eu acho que é uma coisa que é assim como a questão do preço, né? Mostra que a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está se adaptando a essa nova realidade. Coisa que em outros países já é normal, né? Você tem lá um parque circulante de automóveis premium muito grande na Europa. Você vai à Alemanha, você vai na Inglaterra. Então nós estamos nos acostumando, né? A gente está saindo daquela coisa, talvez esse movimento que eu falei de luxo e premium esteja acontecendo, né? As marcas estão aterrissando daquele posicionamento inatingível para uma coisa um pouco mais próxima da realidade de alguns brasileiros, não todos. Como bem comentado, 205 milhões, 60 mil carros, a gente ainda é um nicho dentro dessa indústria, né? Finalizando aqui para a última pergunta, qual que é o futuro desse mercado? Qual é a próxima fase? Para onde caminha esse mercado de luxo no Brasil? Começar com o Dirley. Vamos lá.
O mercado em relação a 2015 diminuiu, né? São dados de emplacamento e isso todos nós conseguimos saber. Temos uma capacidade instalada muito maior do que vendemos, porque pensamos em longo prazo. Então eu acho que é esperar as coisas entrarem nos eixos. Esse tempo de adequação político e econômico, como já comentado aqui pelo Gabriel, está em curso. A tendência é que os mercados voltem, que a gente já percebe uma reação agora no segundo semestre, temos a expectativa de salão do automóvel, que sempre ajuda, motiva um pouco as pessoas a buscarem novidades e depois comprar. Eu acho que o futuro é começar a vender cada vez mais, tem projeção de crescimento, nós compartilhamos que até 2020, toda essa capacidade instalada que nós temos hoje pode já estar próximo do total e acreditar que a situação econômica se resolva e a gente participe desse crescimento, chegando a pelo menos 5, 6% do total do mercado, que é o que acho que todos nós aqui temos um pouco de expectativa. Tiago, falando também de tendências, para onde vai esse mercado aqui no Brasil? Martin? Para a BMW, a gente, independentemente do mercado, enxerga que o nosso produto, cada vez mais o cliente vai demandar conectividade. Hoje, por exemplo, a BMW aqui no Brasil, já 70% dos carros já vem com um chip, uma SIM card embutido no carro. Então, cada vez mais a tendência, que a gente acha que vamos ir oferecendo serviços com o carro via essa SIM card. E, obviamente, cada vez mais o foco o que sempre falo, é a qualidade, ter a rede, ter todo o processo, tudo que envolve a venda e essa experiência, ter o carro por 2 anos. Cada vez mais a gente acredita que qualquer montadora premium especificamente vai ter que focar mais nisso aí para continuar crescendo. É decir, vai ter o volume do mercado, mas de novo, tudo que é a qualidade por trás é fundamental. E continuar trazendo tecnologias novas, né? Essa parte da conectividade é uma delas, os carros elétricos. Espera-se muito das marcas premium que tragam tecnologias, né? Tragam inovações, tragam coisas novas que antes não se tinha nos automóveis. Isso eu acredito que vai continuar essa tendência. Compartilho da opinião do Dirley de que eu acredito que a política se estabilizando, a economia voltando, entrando nos eixos, há potencial no Brasil, eu acredito que vai chegar em torno de 6, 7% do mercado total. Então, eu acredito que as fábricas e as plantas hoje não estão operando em máxima capacidade, algumas nem conseguem operar em 50%, mas no futuro isso eu acredito que vai ser atingido. E mantendo realmente o que cada uma das marcas preza. Cada uma de nós aqui, né, das 4 marcas, tem seus valores, seus core values. Então, se você mantendo isso e trazendo as inovações, tecnologia e mantendo atendimento de bom nível realmente e on time, você vai ter grande chance de continuar crescendo e indo para essa tendência. Gabriel? Olha, primeiro eu queria falar que eu concordo com os 3 colegas aqui. Eu acho que são todas tendências e pontos que, primeiro, nós esperamos que o mercado recupere. Segundo, a questão de conectividade, tecnologia, isso realmente veio para ficar. O cliente vai demandar disso, né? Até uma questão de estilo de vida dos consumidores. Eu colocaria só uma tendência que eu acho que ainda não pegou no Brasil, mas eu acho que nos próximos 3 a 5 anos a gente vai ouvir muito, que são os carros híbridos. Eu acho que a gente vai ainda ter bastante desenvolvimento, muito desenvolvimento nessa área de carros híbridos no Brasil nos próximos 3 a 5 anos. Dado o problema de infraestrutura e tudo, de abastecimento dos carros híbridos, de carregamento, mas eu acho que isso ainda é uma oportunidade que vai começar. A gente ainda está engatinhando nesse quesito. Muito obrigado.